Eu já vou levar essa conversa para a nossa analista de economia, Lucinda Pinto, que já está aqui no estúdio, exatamente para comentar esse assunto. Lucinda, boa noite. Qual é o histórico do endividamento brasileiro e, claro, nessa relação com a população de forma geral? Boa noite, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos. Se a gente pensar, muitas coisas podem explicar o endividamento, o próprio consumismo, falta de educação financeira, falta de planejamento. Mas quando a gente pensa em termos macros, que tem duas variáveis bem importantes, que é a taxa de juros e a oferta de crédito, a disponibilidade de linhas de crédito. E quando a gente olha aqui o histórico do endividamento no Brasil, isso fica super claro. Olha aqui, a gente vê aqui em amarelo, aqui é o total da dívida... do comprometimento da renda das pessoas com a dívida. É o percentual do orçamento familiar que é gasto com pagamento de dívida. Essa parte amarela é o principal, realmente o valor da dívida. E o mais branquinho, mais claro, é a taxa de juros. É o quanto daquela prestação, digamos assim, vem da taxa de juros. Quando a gente vê aqui essa evolução, você vê que o endividamento foi crescendo aqui até 2011, ele começou a crescer ali por volta de novembro de 2008, que foi quando o Brasil chegou a uma taxa de juros de um dígito pela primeira vez. Tempos depois, o juro baixo, ele estimula as pessoas a tomarem crédito, os bancos ficam mais dispostos a oferecer crédito e, naturalmente, o endividamento aumenta. Só que teve um outro salto que foi bem importante, que a gente vê aqui essa marca aqui em 2016, que foi quando mudaram as regras do sistema bancário, regras que abriram o sistema financeiro para novas instituições. Foram medidas do governo para estimular a competição e isso trouxe realmente mais instituições financeiras oferecendo linhas de crédito e também um barateamento, uma melhora no acesso das pessoas ao crédito. Só que o grande salto mesmo aconteceu aqui em 2020, que foi o momento em que, por causa da pandemia, a taxa Selic caiu para 2%, o menor nível da história. E olha só que loucura, como cresceu muito o nível do endividamento. Aqui, as pessoas estavam com mais condição de tomar crédito, as instituições financeiras que já eram muito mais em quantidade, havia muito mais oferta de crédito, ficaram mais abertas a conceder empréstimos e isso fez com que o endividamento crescesse. E aí o problema é que o cenário sempre vira. Ter muito endividamento, as pessoas tomarem crédito não é por si só um problema. Ter dívida de longo prazo, ter linhas de financiamento, isso ajuda as pessoas a prosperarem, o país estimula o crescimento da economia. O problema é que no Brasil o cenário vira. E aí a gente viu a Selic subir primeiro para 13,75% ao ano. Aqui o endividamento já começou a virar um problema, a inadimplência começou a aumentar e foi quando o governo criou ali o primeiro desenrola. E depois a gente viu a Selic subir para 15%, as pessoas não tinham resolvido ainda totalmente a sua situação. E é isso que explica hoje 29,5% do orçamento das pessoas, em média, estarem comprometidos com dívida. Interessante, né? No gráfico aqui, então, em novembro de 2005, a parte relacionada aos juros na dívida total era de 5%. Exato. Olha só que em 21 anos dobrou. Exato. Saiu de 5% para 10%. É isso. Digamos, a culpa, a responsabilidade dos juros nessa dívida que só cresceu também. É isso mesmo. Então, as pessoas estavam mais endividadas, o juro muito mais alto, e isso explica essa situação. E aquela outra informação super importante que aqui a gente não está vendo crédito de boa qualidade, crédito saudável. A gente está vendo as pessoas precisarem recorrer a linhas muito caras, como cheque especial, cartão de crédito, e isso gera uma bola de neve. É por isso que o custo dessa dívida também está tão mais alto. E aquilo que você falou é interessante também. Não tem nenhum problema pegar dívida. Não. E a gente se planeja para isso. A questão é que a gente não consegue se planejar nesse país. Exato. Nem a gente, nem as empresas conseguem se planejar. Esse tombo, digamos assim, com essa disparada da Selic, pegou todo mundo. Isso é muito grandes injusto. Companhias e pequenas famílias de renda mais baixa. Quer dizer, isso foi realmente um movimento geral. Agora, essas ideias aí, desse desenrola 2.0, colocando fundo de garantia também, para tentar reduzir essa dívida, o que a gente pode esperar daqui para frente? Qual é o compromissor, o quão bem sucedido vai ser esse programa? Olha, a experiência mostra
que ela resolve muito no curto prazo. A gente até tem aqui a lista das principais medidas que o governo quer adotar. Então, o uso do FGTS para pagar a dívida, a gente tem falado, quer dizer, você está liberando a única poupança, às vezes, que aquela família tem. A gente tem falado também sobre o quanto as pessoas no Brasil ainda não investem, não têm reserva para pagar uma dívida de curto prazo. Essa questão de dar 90% de desconto nas dívidas também é um outro ponto que os especialistas veem como um incentivo para que as pessoas voltem a tomar outros créditos, outras dívidas. E o compromisso dos bancos de reduzir a taxa de juros, isso aqui é um ponto que a gente também precisa ver como é que os bancos vão reagir. Que tem garantia do Tesouro Nacional, esse era um pleito das instituições financeiras para aprovarem, né, esse pacote, mas isso aqui é um ponto sensível que a gente precisa ver como é que vai ser resolvido, que tipo de desconto vai ser possível oferecer. O fato, Márcio, é que são medidas que realmente enxugam gelo. Resolve aqui no curtíssimo prazo, mas não atingem os pontos estruturais. A gente falou aqui que quando que a dívida vira um problema? Quando o juro sobe muito e quando você tem uma oferta indiscriminada de cartão de crédito, de linhas de financiamento. E a gente não está mexendo em nenhum desses pontos. Então, esse é o problema. Bom, se os nossos juros, a Selic está em 14,75%, a expectativa é que ela caia nesta próxima quarta-feira em mais uma super quarta. A gente pode esperar realmente uma redução no meio desse cenário maluco que a gente está vivendo, com guerra lá fora e todos os impactos que já chegaram aqui? Esse é o problema. O cenário não é favorável para corte de juros. Muito provavelmente, os analistas aguardam que venha mais um corte de 0,25 ponto percentual na próxima reunião. Isso levaria, portanto, o juro para 14,5%. Só que quando a gente olha aqui as projeções do mercado, a cada semana o mercado está vendo uma Selic mais alta no final do ano. Agora, para 2026, a estimativa está em 13%, mas já tem analistas falando em juro ainda mais alto no fim de 2026, 13,5%, 14%, e para 2027 em 11%. É muita coisa por muito tempo. Fechar 2027 com 11%? Exatamente, essa é a estimativa. E isso porque o cenário de inflação vem piorando muito por conta de todo o conflito geopolítico, por causa da persistência do petróleo ali acima dos $100 e todo o impacto que isso tem trazido para preços de alimentos, de combustíveis, de transporte e tantos outros produtos. A estimativa, segundo a pesquisa Focus, que o Banco Central divulgou hoje, é que o IPCA encerre 2026 em 4,86% e olha para 2027 em 4%. Alto, né? Então, muito alto. Então, esse cenário muito negativo aí para a inflação, para a taxa de juros, é um elemento adicional de preocupação com esse ambiente aí de endividamento da população. Muito obrigado, Lucinda Pinto, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time.